Primeira rodada da reunião com sucesso e o sim foi dado. O jogador deve assinar hoje o pré-contrato. Thiago Maia, detalhes aí da dívida, preparação do Flamengo, que deve ganhar 3 reforços para o jogo contra o Vasco da Gama, o vice da Gama. Tô chegando cheio de notícias, cheio de informação importantíssima do nosso Flamengo. Peço a você que tá de cantinho que taca o dedo no like e se inscreve, não custa nada, meu filho. Ajuda nós aí, consegue me ajudar? Clicou no like, se inscreveu, abençoado Fla, o seu canal de conexão com o Flamengo, nosso Mengão, malvadão, que vai ser campeão carioca. Oi, fé? Comenta aí, meu filho. Vamos que vamos. Fala, meus fofos. Vocês estão bom? Eu tô bom. Sejam todos bem-vindos. E vamos que vamos. Meus amigos, chapa tá quente. Reunião finalizada. Primeira reunião. Hoje tem outra, hein? Vou trazer detalhes já. Calma. Meus amigos, a situação é a seguinte. O Flamengo tem preparação iniciada aí na terça-feira de carnaval para enfrentar o vice da Gama, lá, o Nanico da Colina. E com isso, Felipe Luiz tem boas notícias aí. Uma delas é que Alexandro, Danilo e Juninho estarão à disposição para o confronto, para esse embate de sábado que acontece aí 15/6 no Maracanã. Então o jogo esse aí que deve ser transmitido pela Globo, Premier e Sport TV e alguns canais aí do YouTube. Então fica ligado onde assistir, que vai passar num monte de lugar. Vai ser a maior audiência, o Mengão vai arregaçar o Nanico da Colina. Outro detalhe aí, meus amigos. Felipe Luiz está focado, 100% focado. Enquanto é isso, né, estuda ali preparação contra o Vasco. E um detalhe surge aí. O Pedro começou a treinar junto com o treino. Mas como assim, abençoado Flá? Ele está treinando de igual para igual com os jogadores? Claro que não, meus jovens, claro que não. Ele treina de forma mais leve, faz a preparação toda ali, né? O aquecimento, ele faz todo com os jogadores. E na hora que pega para capar lá, né, dentro de campo, coisa e tal, os treinamentos, os ensaios, coisa e tal, isso aí ele fica de fora. Por que ele fica de fora? Porque o Pedro, agora ele faz esse trabalho de transição. Ele começa ali a fazer movimentos, simular movimentos que ele vai fazer dentro do campo, alongamentos, coisa e tal, para que daqui mais ou menos 15 dias ele possa ir para o gramado e começar já a treinar com o time, para quem sabe no finalzinho de abril, o Flamengo está aí anunciando a volta do Pedro ao time titular. É complicado isso? Não. A parte complicada já passou, que era ele pisar na grama. Ele já está pisando, já está correndo. Agora é só o trabalho de transição. Vai ser gradualmente, passo a passo. Daqui a pouco o jogador está lá, apto a entrar no campo. Então é isso aí, meus amigos. O Flamengo está cheio de novidade boa. Entre as novidades boas aí, a volta do Pedro, além do Alexandro, Danilo e do Juninho. O Flamengo também tem aí uma baita novidade, que é a possibilidade de estar contratando Jorginho. Essa é a melhor notícia que vai ter no ano aí, pode ter certeza. Mas já assinou o pré-contrato? Não. O que acontece? Segundo aí o Vêner Casagrande, ontem teve a primeira reunião, desfecho positivo. Jorginho foi colocado contra a parede, né? Os pessoais ali, dirigentes do Flamengo, versus o staff do jogador, e colocaram ele na parede. Falaram: Jorginho, ou vai ou racha, você vem ou não vem, qual que é? Vai falar sim ou não? E o jogador ouviu novamente as propostas: 3 anos de contrato, um ótimo salário que seria o teto salarial do Flamengo, 2.200, mais um bônus caso ele alcance metas. E um detalhe: hoje há um bônus que o Jorginho tem para receber no Arsenal. Esse bônus ele só recebe se ele ficar até o final de junho, que quando acaba o contrato. É de 7 milhões de euros. Isso pode ser um fator negativo e positivo. Como assim, pessoal? Vou te explicar. Fator negativo: o Flamengo teria que pagar esses 7 milhões para o Jorginho vir agora. Vir agora, entre aspas, para ele lutar lá e conseguir uma rescisão amigável, para ele poder vir antes de junho, no comecinho de junho, ali na janela especial de junho, para ele poder disputar o Super Mundial. O Super Mundial que deve começar aí meados de julho, e o Flamengo deve viajar para os Estados Unidos em meados de junho, alguns dias antes. Então tem tudo isso acontecendo. Então ele teria que vir antes, nos primeiros dias de junho, para ele poder treinar, se entrosar com os companheiros do Flamengo, e aí sim disputar o Super Mundial. Então o Flamengo teria que fazer isso, pagar essa bolada para ele lá. Aí ele ia lá, pedir rescisão amigável para poder vir antes. Tem um outro detalhe, é um desfecho negativo. Esse é o desfecho negativo. Tem um desfecho positivo.
lá no Arsenal, ele é utilizado em algumas partidas. Mas nas partidas mais complicadas do time, nas partidas mais difíceis, ele está sendo escanteado. Inclusive, na última partida aí, mesmo com o Arsenal goleando, o Arteta fez 5 substituições e nem sequer olhou para o Jorginho. Então isso incomoda o jogador que quer jogar. 33 anos. Um jogador que ainda está bem fisicamente, sofreu poucas lesões na sua carreira, foram apenas 17 dias afastado por lesões, um recorde para um jogador. Então é um jogador que quer jogar. Ele, com 33 anos, ele sabendo que vai encerrar sua carreira aí, com 36, 37 anos, ele quer jogar de qualquer jeito. E lá ele não vai jogar. Então, vindo para o Flamengo, ele tem grandes chances de ser titular. Então esse é o desfecho positivo. O jogador tem esse interesse. Ele quer vir para o Flamengo, porque ele sabe que aqui no nosso Mengão, ele tem grandes chances de ser titular. Claro, vai ter que disputar a posição ali com o Eric Pulgar, com Alan, Everton Araújo, ou de repente jogar junto com o Eric Pulgar. Pode ser que jogue junto com o Pulgar, pegando a vaga ali do De La Cruz. Ou seja, vai ter que disputar com muita gente, mas ele está acima de todos esses jogadores. Inclusive, em 2021 ele ficou em terceiro lugar como melhor do mundo. Quase que ele arranca aí como melhor jogador do mundo. Então tem esses detalhes aí que são favoráveis e isso, né, dá uma moral. E aí o sim dele foi dado. Ele disse que sim, que quer vir jogar no Flamengo. E depois dado sim, agora espera-se que hoje, que vai ter a segunda rodada da reunião, pode ser que tenha mais, gente, pode ser que tenha mais, é uma novela. E hoje vai ter a segunda rodada e nessa rodada pode ser que ele assine o pré-contrato de vez. Para você não perder nada, se inscreva agora, meu filho. Não perca tempo não. Taca o dedo no like e se inscreva, porque mais tarde vamos ter outro vídeo atualizando tudo isso aí. Então esse grande detalhe. Então o Jorginho cada vez mais perto do Flamengo ou cada vez mais distante. Aí depende da análise. Tem muita coisa boa para ele lá, tem muita coisa boa para ele aqui. Aqui, ser de titular, com bom salário e um tempo bom de contrato. Lá, existe a expectativa de Juventus tentar a contratação dele, do Milan, e o próprio Arsenal dá mais um ano de contrato. Se isso acontecer, ele vai ficar lá, meu Deus. Ele vai ficar, porque o cara já está lá, ambientado lá, a família dele não quer vir para o Rio de Janeiro. Então tem muitos pontos para ele ficar lá. Então há pontos positivos no Flamengo e pontos negativos. Agora vamos aguardar. E mudando da água para o vinho, vamos falar de coisa boa? Mais coisa boa, né? Renovação de Eric Pulgar deve acontecer hoje. Porque as propostas foram postas na mesa, segundo o Vênia Casagrande. E o jogador gostou muito, quer continuar. Vai ter 3 anos de contrato com aumento salarial satisfatório e deve assinar a renovação hoje. E a renovação de Arrascaeta, que muita gente está falando que vai ser vitalícia. Meus amigos, nem existe renovação com a Arrascaeta. Os empresários do Arrascaeta jogaram essa notícia no ar, muita gente comprou e vendeu ela. A verdade é, segundo o Mauro César Pereira, da Jovem Pan, segundo ele, o que acontece é o seguinte: os empresários jogaram essa notícia para fazer esse alarde, mas o Flamengo topou se reunir e ouvir, claro, com educação, dar atenção total, mas a renovação do Arrascaeta só deve acontecer o ano que vem, pois, além dele ter contrato até final de 2027, não é uma prioridade. Hoje o Arrascaeta precisa mostrar condições físicas e também ali habilidade, tem que mostrar jogo ainda, para ele ter uma renovação, porque no momento ele está em baixa. Se o Flamengo tivesse aí com todo o seu elenco à disposição, Pedro, Cebolinha, coisa e tal, todo mundo jogando bem, o Arrascaeta hoje seria banco. Então o Arrascaeta vai ter que mostrar futebol. Claro, é uma baita notícia ele querer renovar com o Flamengo, ele quer, mas o Arrascaeta não recebe proposta de times há muito tempo. Então ele só tem praticamente o Flamengo ou ele voltar para o Uruguai. Ele quer ficar no Rio de Janeiro, ele tem negócio no Rio de Janeiro, tem casa, a família dele está no Rio de Janeiro, então o jogador quer permanecer no Flamengo. Com isso, essa notícia de renovação não deve acontecer agora, não deve ter um desfecho positivo aí. Mas a gente vai acompanhando aí e tudo que sair que for do Flamengo, a gente vai repercutir. Outra notícia aí. Ontem me perguntaram sobre a dívida do Internacional com o Flamengo. Então, em apurações aí, segundo o Léo José, para entender como é que está a situação. Entenda tudo. O Flamengo vendeu o Thiago Maia para o Internacional por 4 milhões de euros. 24 milhões e 100 mil reais na época, hein? Dividido em 10 parcelas. Então, abre aspas aí. O Clube Gaúcho não pagou nenhuma das 3 parcelas acordadas para 2024. A primeira em agosto, a segunda em dezembro, e deve aí
700 mil euros, 4 milhões e 200 ao Flamengo por enquanto. Isso aí das parcelas que estão atrasadas. Então a primeira em agosto, a segunda em dezembro, a terceira também seria em dezembro, um valor menor. Vale a pena lembrar que as outras 7 parcelas estão distribuídas entre abril de 2025 e agosto de 2027. Então tem muito tempo ainda para eles pagarem. Mas a verdade é que não pagou nenhuma das 3 parcelas iniciais. A próxima vence o mês que vem. E com isso, o Flamengo embargou aí a negociação entre Internacional e Santos. O Internacional conseguiu vender para o Santos por 6 milhões e meio, sendo que comprou do Flamengo por 4. Ou seja, o jogador ficou lá um ano, teve valorização, eles não pagaram nada ao Flamengo, ainda vão ter lucro caso venda. O Flamengo até aceitou que eles vendessem tranquilo, sem problema nenhum. Só que o Santos teria que pagar à vista ou ter um fiel garantidor ali. Alguém que fosse um fiador, alguém que pudesse no futuro, caso o Santos não pague, pagar pelo Santos. E o que aconteceu? O Santos não tem. Santos recorreu aí à detectora dos direitos de imagem para que ela antecipasse o dinheiro ou ela ficasse como credora aí. Caso o Santos não pague, ela paga. Mas aí o que aconteceu? A emissora foi procurada e disse não, eu não quero entrar nessa negociação, não estamos a fim de se envolver nisso. Se você quer contratar, né, você que paga. Não falaram isso, né? Mas eu estou explicando aqui. Então, há tudo isso aí acontecendo, meus amigos. O Santos quer contratar, mas não tem dinheiro. O Internacional contratou sem dinheiro. O Flamengo ajudou o Internacional, emprestou ele primeiro, depois vendeu. Teve toda a paciência do mundo, porque teve a tragédia lá no ano passado. Todo mundo sabe, as enchentes, né? Muita água, prejudicou todos os clubes ali do Sul, né? Não só os clubes, como todo mundo que mora naquela região foi muito prejudicado. Então o Flamengo foi solidário, deu moral, apoiou, aguardou até agora e o dinheiro não caiu. Só que o Santos já fez negociações aí, entrou algum dinheiro, mesmo assim não paga. É aquele devedor que devo, não pago e nego quanto puder. Na verdade ele não está negando, mas ele não está pagando também. Então fica esse imbróglio aí, o tempo está passando, o Flamengo não recebe, aí chega o Santos na parada, que é outro caloteiro. E o Flamengo o que faz? Quer comprar? Paga à vista ou garante que alguém vai pagar por você. Não conseguiu fazer nenhuma das duas coisas. Thiago Maia segue sendo jogador do Flamengo vendido ao Internacional, mesmo que o Internacional ainda não tenha pago, agora já é jogador do Internacional, porque está tudo assinado, mas falta grana. O Flamengo acionou aí o CNRD, o CNRD ainda não deu resposta, e assim que der resposta, o Flamengo vai acionar aí outros órgãos competentes, como CBF, coisa e tal. Mas por enquanto não pode assumir, porque é uma escada, né? Você tem que ir primeiro num, para depois ir no outro, e assim sucessivamente. Não pode pular um degrau e ir para o outro, entendeu? Então o Flamengo tem que aguardar essa primeira decisão. Após ele se pronunciar, o Flamengo vai até a CBF. Então por enquanto o Flamengo ainda não tem muito o que fazer. Ou seja, o time deve, não paga, e o Flamengo fica com esse abacaxi para descascar, com esse pepino na mão, as coisas não evoluem, e assim vai sucessivamente. Por um outro lado, tivemos boas notícias aí. O Jorginho está prestes a assinar o pré-contrato. Vai assinar ou não? A gente não sabe. Mas está caminhando, está avançando para um desfecho positivo. Éric deve ter renovação concretizada hoje. Arrascaeta deve ficar para o ano que vem. Esse ano ainda tem outras prioridades, como Everton Araújo, Varela, que está vencendo o contrato dele também no final do ano. E o Gerson, que já teve aquele burburinho com o pai dele lá, né? No podcast, falou isso e aquilo. Então o Flamengo deve antecipar aí a renovação do Gerson e o ano que vem a do Arrascaeta. E sabadão, Mengão classificado para a final para ser campeão em cima do Fluminense. Isso aí, pó de arroz. Taca o dedo no like, se inscreve. Abençoado, Flá. Aqui é mais Flamengo, tamo junto. Valeu, amigos. É nóis.